Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Eu vou começar uma série de mensagens de Tadel, que é assim, eu oro pela graça de Jesus para que eu consiga transmitir o que o Senhor ministrou no meu coração, e não é de hoje que está no meu coração isso. E o pastor David já trouxe o coração do negócio. O coração lembra da parábola do pai que ama? Que as três parábolas, na verdade, não é a parábola da ovelha perdida, nem da dracma perdida, nem do filho pródigo, é a parábola do pai que ama. As três é do pai que ama. E realmente é muito poderosa, né? Aquela mensagem que faz você olhar para dentro do seu coração e avaliar como está o coração, se você é uma dracma, uma ovelha e todas essas coisas. Então eu quero trazer assim, como é Tadel, é treinamento de líderes, né, que o Espírito Santo possa nos ajudar nesse treinamento, nessa abordagem que eu quero dar. É uma abordagem prática das parábolas dos perdidos. Então a gente vai lá para Lucas 15 de volta, tá bom? Lucas 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então eles se aproximavam de Jesus. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você nota uma coisa nas três você nota um sentimento de resposta, um sentimento que é o efeito causado no coração daquele que achou. Nas três você nota alegria. Fala alegria. Mas não é só alegria que você nota, há um pedido de alegria para um todo. Para um todo. Quando o pastor que perdeu a ovelha encontra, ele chama os seus amigos e vizinhos para se alegrarem com ele. Na dracma, a mulher também chama a vizinha. No pai, do filho pródigo lá, e do filho mais velho, ele se alegra com toda, faz uma grande festa. Então você veja que não é só uma coisa individual, há uma coletividade de um sentimento. Então o sentimento de achar algo é alegria para um todo. E o texto que a gente teria ali é mais alegria no céu, quando o pecador se arrepende, 99 justos que não precisam de arrependimento. Então aqui já aponta para algo. Existe no coração da igreja uma necessidade da igreja de Jesus Cristo de se alegrar quando as coisas de Deus acontecem. E veja que interessante que um líder, no caso um pastor dessa ovelha perdida aqui, é o que trouxe essa alegria para o corpo. Mas veja que há um pedido: olha, eu estou convidando você, meu amigo, estou convidando você, meu vizinho, a se alegrar comigo. O texto que nós temos aqui. Versículo 6, ainda pode reunir os amigos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então há uma alegria no coletivo. E eu queria falar um pouco mais, e essa primeira parte de hoje eu vou fundamentar algumas coisas para a gente entender. Vamos fazer uma análise prática disso aqui. Tá? Primeiro versículo, voltamos lá, Lucas 15, 1. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Primeira coisa que eu acho aqui interessante, que Jesus atraiu um povo, irmão, renegado, excluído. Versículo 2, os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus atraía um povo renegado e excluído, e isso ofendia religiosos, conservadores, moralistas, a sua própria moral, ofendia eles. A ofensa deles os irritava.
Então, quando você vê aqui, murmuravam, este recebe pecadores e come com eles. Uma coisa que nós precisamos entender isso aqui, irmão, o David tocou exatamente nesse ponto, é que a tua atitude, escuta o que eu vou lhe falar, a tua atitude nessa cidade, de perdoar, de amar, de se humilhar, de pedir perdão, de consertar as coisas, de redimir, de retribuir, vai escandalizar. Vai escandalizar. A tua atitude de ser correto vai escandalizar um mundo que está cada vez mais correto ser incorreto. Escandalizou. E as pessoas estão cada vez mais se ofendendo com Deus. Estão ofendidos com Deus. A palavra de Deus hoje ofende. Então, assim, o medo que as pessoas têm por não conhecerem a palavra de Deus, por não conhecerem o caráter de Deus, né, e por não conhecerem, não conseguem ser curados, sarados de uma vez por todas, vivem com medo, vivem com defesas, e esse medo faz com que eles fiquem ofendidos. E a ofensa que sofre do confronto, que sofre da palavra da verdade, que sofre dos princípios eternos da palavra de Deus, que confrontam princípios efêmeros do mundo, essa ofensa leva eles a uma fuga, e essa fuga é a luxúria, é o pecado, e o pecado leva, qual que é o fruto do pecado, irmão? A morte. Então, saiba de uma coisa, que na ministração do evangelho da vida, num mundo de morte, o que vai sempre acompanhar, escuta isso, irmãos, são pessoas que vão estar ofendidas com Deus, só que eles não conseguem acertar Deus, então eles vão tentar acertar você. Fechou? Jesus, aproximavam-se dele todos os publicanos e pecadores. Pense, a palavra de Deus está falando assim, todos os publicanos e pecadores, ou seja, era uma raça, irmão, que estava andando do lado de Jesus, complicado de lidar, cara. E os padrões e dogmas e estilo e não sei o que dos caras aqui, foi confrontado. Então essa é uma coisa que eu queria só pontuar até para entrar aqui. O cenário é esse: um lugar de pecadores, de publicanos, diante daquele que os salva, faz a remissão da vida deles, e um povo que está tudo bem, está tudo top. Eu sou o bicho, eu sou bom, eu sou santo, eu sou uau, eu sou mega top. Aí Jesus começa a parábola. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem? Aqui ele já identifica o sujeito, o destinatário da mensagem. Qual de vocês? Vocês, ele fala assim, é para você. Possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. Então aqui, uma primeira pergunta que vem, que devemos fazer como líderes, como discipuladores, como quem está formando equipes, né? Os meus discípulos, líderes de redes, têm um desafio. Não acha porque não teve o GD de julho que vocês não têm aquele desafio para entregar da equipe. Eles precisam formar uma equipe, e eles são fera, estão formando uma equipe. E não é uma tarefa fácil, irmão, formar equipe. Vou dizer o Marcelo, uma equipe. Uma equipe. Então você que é líder, você que está discipulando, você que tem chamado para liderança, e assim, talvez você não é um líder, não está discipulando ninguém, mas você é um cristão genuíno, você quer
cada vez mais ser um cristão genuíno. Você precisa aprender essas coisas que eu quero lhe falar aqui, pela graça do Senhor Jesus. Então que o Espírito Santo me ajude a ministrar isso aqui, e que o Espírito Santo realmente pegue o seu coração, que você vai entregar, e prepare ele para ouvir o que você vai ouvir. Primeira pergunta, que como líderes, ou futuros líderes, discipuladores, essa pessoa que perdemos, é realmente uma ovelha? Começa aqui. É ovelha? Porque quando você vai nesse cenário de pastoreio, pastoreamento, não sei, pastoreio, você vai na palavra de Deus, você vê 3 bichinhos. Se for lá para a hora que Jesus fala com Pedro, você vê a ovelha, o cordeiro e a ovelha, cordeiro. Ovelha, cordeiro e ovelha, isso que é a ovelha fêmea, o cordeiro, o macho da ovelha, e a ovelhinha, filhotinho, né? Mas também tem bode nessa história. No cenário bíblico você vê esses caras, e tem um terceiro cara. Então a primeira coisa que eu preciso me perguntar, é ovelha? Por que isso? Porque quando eu leio Paulo falando aos Coríntios, aqui, deixa eu só pegar o texto aqui, 2 Coríntios 11, 1, 2. 2 Coríntios 11, 1, 2. Quisera eu me suportasseis um pouco mais da minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. Olha isso aqui, irmãos. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. Pastor, mas isso aí é para Paulo. Como que se zela o zelo de Deus por bode? Como que se zela o zelo de Deus por lobo? Tem o zelo pelos dois, porque o zelo do Senhor é o cuidado do Senhor, e Deus nunca deixou nada fora, inclusive o diabo, foi criado o inferno para ele. Deus cuidou do diabo, gente, criou um lugar específico só para ele, o inferno. Deus é bom mesmo, cara. Olha, cara, já que você quer optar por você, eu vou criar um lugar só para você, quente como tua língua, ardido e fedido como o teu coração, no inferno. Nós temos que aprender a discernir ovelha, bode ou lobo. Talvez já tenha alguém se ofendendo agora. Ai, pastor, não devemos julgar. Deus não faz acepção de pessoas. Vou te falar uma coisa, Ele faz acepção de atitude. Mas eu vou te falar mais uma coisa. Sim, nós cristãos podemos julgar e devemos julgar. É agora que o caldo engrossa. É agora que isso é o teu nível de vida com Deus. É só o que você ouve do pregador, do coach e da música. Os versículos que você sabe é da música, porque tu canta, tu apita. Agora tu azeda. Não só devemos julgar, porém eu disse, tá? Vamos analisar isso aqui. Eu estou no primeiro passo da parábola da ovelha perdida, tá? É ovelha ou não é? João 7,24. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Para que Deus está falando isso aqui? Para que Jesus está falando isso aqui? Sermão na montanha. Para os seus? Não pode julgar? Por que Jesus está falando isso aqui? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Pastor, isso é texto fora do contexto. Então estuda em casa. E você vai ver se está fora do contexto. Lucas 7,43.
Lucas 7,43. Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Pastor, ele está julgando aqui o Pedro está julgando uma frase de Jesus. Só que a frase de Jesus está direcionada a atitudes de pessoas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Aqui você tem que ir lá para o contexto de Coríntios para você entender, porque eu não vou pregar sobre isso. Então existe um texto, irmãos, tá? Vou repetir. O cristão pode julgar? Deve. Agora, existe um texto muito mal usado pela geração do não julgueis, pela geração do não, só Deus pode me julgar, pela geração do Jesus não julgou, então você não pode me julgar. Muito mal usado. E o que eu vou ler aqui para frente, eu vou trabalhar aqui, não é uma coisa que eu aprendi sozinho, tá? Eu acho muito legal quando você aprendeu com alguém, cita quem você aprendeu. Não, sabe, espera passar um tempo para você falar que o negócio é teu. Fica estranho. Só que eu não sei o nome de quem faz isso aqui. Eu estou tentando achar o cara. É uma página do Instagram que eu gosto de seguir, porque o cara é muito top no que ele fala. Esse dia ele falou um negócio muito profundo, mas na minha ideia faltou uma coisa que ia completar o pensamento dele. E eu mandei lá, o cara mandou o outro, comentou e arrumou a postagem dele. Falei, gostei desse cara. Sei lá de onde que é esse homem. Mas ele falou algo muito legal aqui. O texto é o seguinte: não julguem, deixa eu pegar o texto aqui, Mateus 7, versículo 1. Muito usado pela geração do não pode me julgar. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A geração mimimi, do nome julgueis, que eu quero ser um fajuto, eu quero ser um cristão fraco, flácido, carnal, que fede justiça própria, não vai funcionar. Primeira coisa, fala a respeito da hipocrisia. O que Jesus está falando aqui da hipocrisia, do julgamento hipócrita. Ou seja, de uma pessoa que julga os outros, mas fazem o mesmo ou até pior. Ou seja, é a pessoa que se esconde atrás de uma pseudo-humildade, de uma pseudo-piedade cristã. Segundo, Jesus disse primeiro para você fazer uma análise de você mesmo. Tire a trave do teu olho. Primeiro analise-se a si mesmo, para que então você possa tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, primeiro olhe para você. Então, o julgamento reto, bíblico, justo, é aquele que usa a palavra como base, como parâmetro. Fala base, parâmetro. O Senhor nos falou em Oséias que a palavra dele é que ele colocaria um prumo no meio do seu povo e jamais se apartaria dele. Ou seja, o prumo é a palavra. Afinal de contas, Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então há sim um julgamento justo, reto, bíblico, aquele que usa a palavra como base e parâmetro, e não passa de predileção ou sentimento pessoal. Eu vou traduzir o que é predileção, irmão. Preferência.
É aquela manipulação do julgamento para poder ter um troquinho de volta. É preferência por pessoas e pensamentos. Por exemplo, como que eu vou ensinar meu discípulo a dizimar se eu negocio o meu dízimo? Hipócrita. Aí eu ensino. Mas eu não vou ensinar um negócio que eu não creio. Tudo bem, você tem o direito de não crer, mas o que você está liderando pessoas da nossa igreja então? Porque nós cremos. Então quem tem que levar uma bronca é quem colocou você discipulando, permitiu você discipular alguém ou liderar alguém aqui, porque nós cremos no princípio do dízimo. Ponto. O julgamento cristão deve ter como intuito, como objetivo, a exortação do seu irmão, a correção do seu irmão, para que ele faça enxergar, para que você possa fazê-lo enxergar o erro e se arrepender. Amém, irmão? Vamos conversar com o Alex aqui, viu, Alex? É complicado, viu, Alex? Eu não estou falando mal, estou julgando o irmão para arrependimento. Então vá nele, que senão é fofoca. Eu já estou vacinando geral, irmão. Estou igual aquelas vacinas lá do Nicanor lá. 5 tipos de... Você sai de lá assim, mas sai curado. Mas sai curado. 3 dias cheirando eucalipto, mas sai curado. Não, senão o cara assim, não, agora vitória espiritual, o julgamento bíblico, reto, justo, do fulano de tal aqui com você, meu amigo. Fofoqueiro. Fofoca. Não, se o irmão vier com um papo assim, seu querido, meu ouvido não é pinico. Para você falar, não fala. O nosso julgamento é para exortação, para correção, para que o teu irmão se enxergue o erro e se arrependa. Porque há mais alegria no céu quando o pecador se arrepende, quando 99 justos estão bem seguros, irmão. Julgamento condenativo, aquele que condena, vai para o inferno. Esse só Deus pode fazer. Amém? Exortar com paciência, com amor, é dever primordial de todo cristão. Todo cristão. Todo cristão. Amém? Leia o texto que está com 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Pois virá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Meu Deus, irmão, meu Deus. Então vamos dar uma analisada. Ovelha, sim, é só bem simples, bem simples. Ovelha é um animal dócil, ovelha é extremamente dócil, bichinho ovelha. É acostumada a viver em rebanho, ovelha é acostumada a viver junto, grudadinha, ao lado das outras ovelhinhas. A ovelha se perde com facilidade, por isso ela precisa de um pastor que a guie. Eu sei você, irmão, eu preciso. Amanhã, estava com ele aqui esse final de semana, amanhã eu vou para o discipulado. Eu preciso, não sei você, eu não dependo do meu pastor, eu preciso do meu pastor. Minha dependência vem de Deus, mas eu preciso dele.
Amém? A ovelha se perde fácil, precisa de pastor que a guie. Ela ouve a voz do pastor. Ovelha ouve a voz do pastor. Para quê? Para guiar ela e para corrigir ela. E nessa correção, o pastor usa dois objetos, a vara e o cajado. Tem outras armas do pastor, mas nessa condução é vara e cajado. A vara para espantar os lobos, as feras, as raposas que tentam atacar o rebanho, e o cajado para evitar que a ovelha se perca das demais, para evitar que ela se perca. O bode, a ovelha está aqui, dócil, anda em rebanho, ouve a voz do pastor. Ela se perde fácil, sim, mas ela precisa de guia, precisa de alguém guiando ela, orientando, dando com as varinhas na perninha dela quando está indo para o lugar que sabe que é errado, né? Pegando pelas patinhas, essas coisas. O bode, por sua vez, é completamente oposto da ovelha. Isso aqui não é da Bíblia que eu tiro, isso aqui é de estudo científico, tá? Descrição de características de cada bicho. Primeiro, que ele não é dócil. Bode não é dócil. É um animal arredio. Ele não deixa ninguém tocar nele. É arredio. O chifre dele é mais afiado. Outra coisa, bode é traiçoeiro. A primeira oportunidade de chifrar por trás, ele vai chifrar. É só bobear. Outra coisa do bode, não sabe viver em grupo. O bode só fica em grupo forçado. Se forçar, na base da porrada, ele fica em grupo. E se chifrando tudo. Sabe, ele não se conforma com o rebanho unido. Não gosta. Sempre recebe os novos integrantes com chifrada. Ciumento, invejoso. Todos para o bode é uma ameaça. Tudo para o bode é uma ameaça. Bode não tem disciplina. Indisciplinado e indisciplinável. Em tudo. Toda vez que você tenta ensinar um bode, no fundo ele está só esperando a oportunidade para tentar te ensinar. Porque ele é bom. Ele é bom. Uma ovelha, se alguém está ensinando uma coisa para ela que ela já sabe, ela fala, poxa, legal, obrigado por esse ensino. Sabe, inclusive eu estava pensando sobre isso daí, e olha que legal. Estava pensando isso. Aí se há uma outra ovelha que está conversando, eu falo, cara, que top. Agora eu aprendi com você. Que massa, né, Ana? Que massa. Bode é desobediente, não se sujeita à liderança da voz que o guia. Bode é só na varada. A ovelha, irmão, eu vi vários rebanhos de ovelha na Nova Zelândia, né, amor? Vários. Cara, o assobio do pastor, cara, elas entendem. Óbvio que tem o assobio para comandar os cachorros para morder elas também, né? Elas são arrebanhadas pelos border collies, né, os holandeses, os cachorros. Fui ver uma vez o preço de $25 mil um filhote. E não pode ser de Nova Zelândia, não sai de lá. É incrível. Ela ouve a voz. Bode não. Bode é só dando varada. Não tem outro jeito de conduzir bode. Então, com esse animal, todo cuidado é pouco. Ele é ativo, traiçoeiro, destruidor. Um bode sem atenção devida e solto no rebanho, age sem se importar com os danos que ele vai causar. Não está nem aí, desde que ele chega onde ele quer chegar, desde que ele come o que ele quer comer, desde que ele se beba o que ele quer beber, ele não está nem aí. Ele é que tem que estar de boa. Bodinho. E o lobo? O lobo eu vou deixar Jesus falar. Mateus 7,15.
cuidar com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Qual que é a característica da ovelha? Dócil, acostumado a viver em rebanho, vive no meio das ovelhas, se perde com facilidade, é uma pseudo-humildade, aceita a direção, é guiada, ouve o pastor. Deus falou: cuidar com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pastor, para que tem que provar o meu coração tanto assim? A tua pelagem é linda de ovelha, mas eu quero saber se o teu coração também é de ovelha. Ai, pastor, você não tem que me provar. Sim, tenho sim, porque eu entendi a responsabilidade que nós temos diante de Deus, de Jesus, dos meus pastores, meus líderes, de formar equipes e pastorear essa igreja. Tenho sim, muito temor disso, porque as ovelhas não são minhas, são do Senhor Jesus. Pastor, como é que eu vou saber isso? Pelos frutos vocês os conhecerão. Fruto. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. É fruto bom. Ovelhinha de Jesus produz fruto bom. 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Quem? Os lobos. O lobo dá fruto, e o fruto de lobo é lobinho. Os lobos são falsos, seus discursos são cheios de intenções obscuras, tendenciosas e egoístas. O lobo tem discurso assim. O lobo aparenta ter boa índole, mas na realidade é má, perversa e desonesta. Como que você prova algo se é mau, perverso e desonesto? Prova! Bate as histórias. Ouve uma, ouve a outra e bate a história. Pegou mentira? Prova. Confronta. Se é ovelha, se arrepende. Se é lobo, irmão, é Tadel, amém? Caldo. Tá bom? Não se assuste. Estou treinando líder baguá. Líder aplicado. Sem açúcar. Com leite dá para dar adoçada. Os lobos se disfarçam bem. Andam no meio das ovelhas, disfarçandinho. Aquela pseudo-piedade. Mas quando você vê, eles negam a eficácia da piedade. O que é a eficácia da piedade? É a frutificação do que você faz em Cristo. O teu amor é contínuo. O teu amor é reprodutivo, ele reproduz. O teu amor é um amor que não desliga da raiz. O fruto dá o nome da árvore. Você não conhece um pé de maçã por causa da árvore. Você conhece um pé de maçã por causa da maçã. Ah, mas eu conheço um pé de maçã de longe. Mas alguém reconheceu ela pela primeira vez pelo fruto. Pelo fruto. Os lobos deixam um rastro de sangue. Ezequiel 22, 27. Meu Senhor, pastor, tu foi lá para Ezequiel? Fui.
seus príncipes, 22, 27, no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem almas, para obterem lucro desonesto. Ah, mas pastor, não quer dinheiro, mas quer posição. Porque quando estiver o seu tesouro, lá está o seu coração. O tesouro dele não é dinheiro. O tesouro desse lobo às vezes não é dinheiro, é uma posição de liderança, é uma posição de destaque, é o reconhecimento, é o afã por ter seu nome num banner. Atos 20, 29, que vem logo depois de Atos 20, 28. Quem sabe Atos 20, 28 de cabeça? Vocês não vão. Atos 20, 28, quem sabe? De cabeça, sem ler. Eu não acredito nisso. Ninguém sabe. Aí tá no caminho, tá legal. É que você pintou o cabelo vermelho e perdeu. Se acenorou-se. Tende cuidar de vós mesmos e do rebanho que está sob os seus cuidados, o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispos para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, cuide de vocês, pastoreio e rebanho, porque eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Ou seja, lobo não tem amizade com o rebanho, irmão. Não existe amizade de lobo com ovelha, não existe. A voracidade, fome por comer a carne e beber o sangue da ovelha. Eu quero ser drástico mesmo. Arrebatado o rebanho. Não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Lembra que eu falei das posições, das coisas? É bíblica, tá, irmão? Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestá-los com lágrimas a cada um de vocês. Paulo aponta para o discipulado. Paulo aponta para o ensino apostólico. Paulo aponta para a doutrina. Paulo aponta para a vida de santidade com Deus e a santidade como corpo, igreja. Sem fofoca, sem mácula. Uma igreja madura, uma igreja sadia. Você pode falar amém? Amém. Vocês estão conseguindo pegar, entendendo? Então, estamos entendidos nessa questão do lobo, da ovelha e do bodinho? Então nós temos que entender isso. Primeiro, se a ovelha. Porque se realmente a ovelha, e o texto que nós lemos fala que Jesus está passando, e esse homem tinha uma ovelha. Então Jesus já passou pelo julgamento de Jesus e realmente é uma ovelha. O texto mostra para nós, deixa eu voltar no versículo 1, que eu achei que eu tinha colocado aqui no versículo 1, de 15 lá, no Lucas 15. Olha, vocês que possuindo uma ovelha e perdendo uma delas, possuindo e perdendo uma delas, não deixa o deserto, os 99, e vai em busca das que se perdeu até encontrá-la. Deixa eu voltar aqui. O lobo. Olha que interessante. Possuindo uma ovelha e perdendo. Veja que essa ovelha era a responsabilidade
desse pastor. Mas ele a perdeu. Eu estou treinando líder de célula, amém? Estou treinando supervisores de setor. O que é o supervisor de setor, irmãos? Nós somos bem organizadinhos, tá? A gente é bem organizadinho. Tem o líder de célula, ele multiplica uma célula, essa célula multiplica de volta, 3, 4 células para cima, ele é um supervisor de setor, porque além de ter os seus discípulos, ele supervisiona as células que nasceram da célula dele. E isso começa a crescer, ele vai multiplicando, ele vira um supervisor diário. Isso não mudou, irmão. Nossa igreja é a igreja da paz, tá? É Paz Church, não mudou, nosso DNA é esse, nós não mudamos, isso a gente não mudou. Então as paredes pretas, deu uma mudada nas coisas, uma aperfeiçoada na visão, mas nós continuamos sendo organizados. Supervisor de setor, supervisor diário, supervisor de rede. É isso aí. Continua normal. Estou treinando esses caras. Se eu faço treinando esses caras, fica só para os homens. Estou tentando achar um negócio para feminino, para cara. As minas, não fica legal. Não sou paulista. Os irmãos e as irmãs. Amém. Oh. Te dou um tapa. Eu jogo daqui esse tênis. Me ajude. Você sabe que Jesus, quando voltar, vai colocar as ovelhas para a sua direita e os bodes para a esquerda, né? Tá, vamos lá. Tá acabando, irmão, tá acabando. E essa primeira parte? Vai no outro Tadel daí, o resto. Não perdeu, irmão. Ele possuía aquela ovelha, era dele aquela ovelha. Aquelas 100 ovelhas era dele. Ai, para que esse número? Ai, tem que ficar só nos mantos, só na fumaça da glória. Para que número? Fala para Jesus quando usou essa parábola. Quando você chegar para o céu, Deus, eu estava lá servindo o Senhor. Aí você ficava relatório. Para que número? O Senhor não está preocupado com o número, o Senhor está preocupado com almas. O Senhor se preocupa de verdade com almas. Com almas. Aí Jesus pergunta, com certeza que você está certo, quantas almas? Né? Então, se essa ovelha era dele, e o texto fala assim, e ele a perdeu, não foi a ovelha que se perdeu, foi o pastor que perdeu. Volta para cá. Olha os bodes agora. Tá aí, ó. Pastor que me perdeu. Nem veio atrás de mim, porque ele vai atrás de ovelha, não de bode. De ovelha não vai atrás, de bode não. Bode foi. God bless you. Então provavelmente houve negligência. Aí que eu falo que quando nós somos pastores, líderes e tal, mas nós também somos ovelhas, alguém vai chegar para nós e vai lembrar, cara, vai te ajudar no checklist. Eu vou te falar, sabe por que eu tenho dificuldade de desistir de alguém, irmão? De parar? Porque eu preciso, talvez você vai me chamar um pouco de egoísta, tá? Mas eu preciso cumprir o meu checklist umas 3, 4, 5 vezes. Já amei, já repreendi, já escovei, já briguei, já investi, já fui passear, já fiz de tudo, 5 vezes, e continua a mesma coisa, não é ovelha. A atitude está fazendo a acepção da própria pessoa, não é eu. Mas mesmo assim eu vou tentar mais uma vez ainda, vou tentar mais um pouquinho.
Então, a gente precisa analisar então as funções de um pastor de ovelha, para ver o que ele negligenciou. E aí eu não vou pregar mais, porque nós pregamos sobre isso aqui há poucos dias atrás. O líder de célula, ou de life group, como pastor. Se você vem no Tadel e se alimenta do Tadel e anota o Tadel e está realmente interessado, como Timóteo se interessava pelos interesses das pessoas e não pelos seus próprios interesses, você lembra dessa mensagem. Primeira coisa, cuida das ovelhas. Ele cuida. O que é cuidar? Fica de olho. Fica de olho. Os meus discípulos, que andam bem pertinho de mim, eles já perceberam que esses meus 4 olhos, Deus me deu um certo grau de alto, não é só 7,5 de lente, não. Tem um pouquinho de 7,5 de espiritual, porque eu pego no ar as coisas, irmão. É assustador. Peraí. Uma pontinha solta aqui. Negacido. Ou é tu, Satanás, é tu, Satanás. Cuida. Atos 20, 28. Cuide de você mesmo, do rebanho. De moesta, exorta, ensina, tudo isso. Outra coisa, conhece as ovelhas. Como que você vai conhecer alguém, irmão? Com muito amor, com muito carinho. Você vai discipular alguém que você não conhece. Como que você vai fazer isso? Pode discipular alguém que você não conhece? Pode ou não pode? É pegadinha, mas tem resposta, vai. Pode ou não pode? Claro que pode. Por quê? Porque agora você vai passar a conhecer. Oxford. Isso é em Oxford. Massachusetts. Para aprender essa, fui para Massachusetts. Não, cara. O que nos une é o vínculo da paz. É amor por Jesus. Isso vem depois. O conhecer, o abrir o coração, o conectar um coração no outro. Isso vem depois. Conhecer as ovelhas vem no processo. João 10, 14 a 15. Depois você lê em casa. Outra coisa, cuida, conhece, procura. Procura. 3 semanas que ninguém me liga. E você ligou? Mas 3 semanas que ninguém fala comigo. E eu não fui na célula e ninguém me ligou. Mas por que você não foi na célula? Só para ver se alguém ia me ligar. Não, aí nós temos que ligar, né? Com uma chupetinha, lembra, pastor Eibe? Bebezinho, vem com a chupetinha. Passa um melzinho ainda. É necessário. 1, 2, 3, até você começa a tirar a chupetinha, vai dar um mingauzinho um pouco mais grosso. Depois você já põe uns fiapinhos de carne ali, fiapinho de franguinho no caldinho. Daqui a pouco você dá uma papinha com uns pedaços de batata, vai grosso. Até você dá um gosto de costela grosso, assim, de gordura. É um processo. É um processo. Picanha fatiada. Aquela gordura. Aquela gordura torrada na picanha agora, hein? Por que eu estou falando isso? Porque ele alimenta as ovelhas. É o 4º ponto. Ele alimenta as ovelhas. E você não pode chegar para o cara que converteu agora, começou agora, discipulou assim, é só o seguinte, cara, conta aí qual que é os teus pecados, sou pecador. Ele já sabe disso. Mas você, né? Ó, não dá jeito. E ainda morde, né? Criança pequenininha, não tem nem dente, ninguém. A frama fez lá dando tapa no Israel, cara. Pá! O piá, porque ele meteu a gengiva na mamica. Ai. Então assim, é bebê espiritual, tem que dar leitinho e assim vai acontecer de te morder até aí, cara. Mas é 6 meses.
Saiu daí, irmão, porque tem mãe, cara. Tem pai que, mãe, Deus, meu bebezinho, 30 anos na cara. Quer que a mamãe corte aqui o teu peixinho? Eu não quero ovo. Vamos lá. Quem conhece no mínimo um assim? O mano, tadinho. O mano, tadinho. Ele chegava na casa assim, olhava a mesa. Tinha manteiga, queijo e presunto. Não tem maionese? No outro dia tinha maionese, queijo e presunto e manteiga. Não tem requeijão? Da terceira vez eu falei, vem aqui, mano, o pai quer conversar com você. Vem aqui, mano. Essa aqui, ó. Mano, vem, pai quer conversar com você. Vem aqui, mano. Lá no quarto e ó. E se chorar, em casa tu apanha de volta. Porque eu já te ensinei a comer o que tem na mesa. Filho, come o que tem na mesa. Porque ó o caldo que os nossos discipuladores lhes são treinados. Ó o EDD, irmão, que você foi treinado. Ó os cursos da igreja. Ó o tipo de alimento que você tem recebido do seu discipulador. Então vamos ser sinceros. Comida, irmão, na mesa, nós temos de sobra. Para a glória de Jesus, a nossa igreja tem muito alimento para colocar na mesa, irmãos. Com muito amor, com muito carinho e glória a Jesus por isso, não tem nada a ver com a gente, mas se você pegar os TADEs, os cultos da nossa igreja, uns 3 anos, uns 2, 3 anos, e vir, meu Deus do céu, irmão, é palavra, cara. Tem alimento demais, demais. Meu Deus. Então, cuida, conhece, procura, alimenta e protege. Protege. Até delas mesmas. Então, provavelmente, esse líder, esse pastor discipulador, ele perdeu a sua ovelha porque houve negligência nisso daqui. Não cuidou e de repente ela caiu em algum lugar. Não conheceu, então ela acabou se perdendo, ouviu uma outra voz. Não procurou, ela se perdeu sozinha, que a ovelha é meio tonga mesmo. É normal. É normal. O pastor chama nós tudo de tongo. Desde quando eu deixei de ser ovelha, irmão? Eu nunca deixei de ser ovelha. Eu sou tongo. Se meu pastor não me der umas corrigidas, tem umas que são um pouco pior. Tô brincando. Alimenta. Sabe, dá comida. E protege, até delas mesmas. Amém, irmãos? E para encerrar, não precisa vir um louvor, senão vai ficar muito tarde, tá? Para encerrar no versículo 4, ele fala assim: qual de vocês é um homem que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? O deixar no deserto, irmão, Jesus jamais ia falar que abandono. O deixar no deserto aqui é deixar segura, é deixar no local de pastoreio. E sabe o que isso aqui me fala? Isso aqui aponta para um pastoreio eficaz de todos os membros do Life Group, feito juntamente com os discípulos do líder do Life Group. Fala de ir atrás da ovelha perdida, insistir até achar e perseverar até reencontrá-la. Deixar no deserto aqui, o pastor me deixou no deserto, fui abandonado no deserto. Não, irmão, não foi. Nunca ligaram para mim. Só 1 ligou, 2 ligou, 3 ligou, 4 ligou, 5 ligou. Pastor, mas você não me ligou. O que eu tenho que fazer? Me perdoe. Realmente eu não te liguei. Mas você nunca vai poder falar que a igreja não ligou para você. Que Jesus não tentou usar a igreja de Jesus Cristo para alcançar você.
porque às vezes não consegue ligar para todo mundo mesmo. Não é desculpa, tá, irmão? Tem que ligar, tem que ir atrás, tem que ligar. Da ovelha que se perdeu. Fique de pé, quero orar com você. Versículo 5: e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Fala assim: uau, isso é celestial, isso é do céu, e vai ficar o próximo Tadel. Ai, meu Deus. Vai assim com as suas mãos, irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós queremos voltar a essa essência de adoração que estávamos cantando aqui, onde a essência é o Senhor, onde a essência é o cuidado do teu rebanho, das tuas ovelhas, da tua vontade, do teu coração, das coisas que importam para o Senhor. Sabemos que quando nós nos dedicamos a isso, o Senhor se dedica a cuidar de nós, de todas as coisas que o nosso coração deseja, o Senhor vai nos dar, porque nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem dado a nós o privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem revelado o teu coração todo dia, Pai. Nas células, como os irmãos começam a falar, o Senhor aprofunda, o Senhor traz um entendimento na vida dos irmãos, Pai, e nós podemos aprender uns com os outros, nos alimentar, Pai, gratuitamente desse banquete maravilhoso que é o Senhor. Nos ensina, Jesus, Espírito Santo, como nós precisamos do Senhor para discernir entre ovelha, bode, porque quem vai separar é o Senhor, não somos nós, mas a nossa atitude é diferente com um e com o outro. Nos ensina, Pai, se acaso o Senhor encontrou no meu coração, no nosso coração, atitudes de bode, Senhor, eu me arrependo, eu não sou bode, eu sou ovelha de Jesus Cristo, eu sou ovelhinha do meu Senhor, eu não quero ser bode, Senhor, eu quero ser ovelhinha do Senhor Jesus, que descansa, Pai, porque o Senhor nos faz estar em pastos verdejantes. O Senhor é nosso pastor, não nos deixa faltar nada, nem a disciplina, nem a correção, nem o deserto o Senhor nos deixa faltar. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, a sua benignidade, ela dura para sempre, a tua vontade é eterna, é soberana, é perfeita, é agradável, é poderosa, Deus, e nós queremos experimentá-la na sua plenitude. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o pastor dessa igreja, o Senhor é o pastor das nossas vidas. Nós precisamos tanto do Senhor como nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, se o Senhor não fizer, não vai acontecer nada. Nos ensina. Queremos andar nessa essência, Senhor, nessa essência verdadeira, genuína, para a glória do teu santo nome, nessa cidade, Pai, no estado do Paraná, no Brasil e no mundo, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém e amém.